Oi, meu nome é Clara Lodi Costa, eu sou orientada pela professora Ana Gislane e eu vou apresentar o nosso trabalho de bioplástico no Brasil, tipos, características e desafios regulatórios, que tem como objetivo explorar as perspectivas no Brasil de produção, investigando os tipos, as certificações e regulamentações que existem aqui no Brasil e no mundo. Dando um breve contexto, a produção global de plástico tem crescido bastante, alcançando 413,8 milhões de toneladas em 2023, mas isso também gera problemas em questão dos resíduos sólidos. No Brasil, estima-se que cerca de 80% dos resíduos marinhos sejam provenientes dos continentes, em razão dessa má gestão dos resíduos sólidos. Os plásticos se destacam nesse meio, representando 85% de todo resíduo marinho no mundo. E a fragmentação desses plásticos de origem fóssil no meio ambiente acaba gerando graves problemas ambientais, que são os microplásticos, que podem afetar a vida marinha e a vida humana também. Então, nesse contexto, os bioplásticos surgiram como alternativa aos plásticos de fonte fóssil e são caracterizados por serem feitos a partir de fontes renováveis, como batata, mandioca ou cana-de-açúcar, e podem ser biodegradáveis, trazendo vários benefícios em relação ao plástico convencional. Então, como forma de definir os bioplásticos, a Associação Europeia de Bioplástico definiu eles, dividindo eles em 3 categorias, que são os bioplásticos que são de base biológica, ou seja, feitos de fontes renováveis, como o polietileno verde, mas que não são biodegradáveis. Tem os que são biodegradáveis, mas são feitos de fonte fóssil. E temos também os que são biodegradáveis e são feitos de fontes renováveis, como o PLA e o PHA. Então, basicamente, buscamos fazer uma revisão bibliográfica através de bases de dados confiáveis, sempre buscando palavras-chave associadas ao nosso tema, e também procuramos relatórios da iniciativa privada, que também nos ajudaram muito a conseguir esses dados, como o perfil da Abiplast, a European Bioplastics e a Plastics Europe. E com esses dados analisados, a gente consegue fazer alguns gráficos que mostram essa disparidade entre a produção global de plásticos de fonte fóssil em relação aos bioplásticos, que ainda apresentam muito menos produção globalmente. Mas, em contrapartida, a gente consegue ver, sim, que está crescendo esse mercado e essa produção dos bioplásticos no mundo, e eles têm um cenário bem otimista de crescimento no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, a maior parte dos bioplásticos são empregados aqui em embalagens flexíveis, sendo 26,5%. E quanto à produção dos tipos de bioplástico no mundo, o PLA, que é um plástico biodegradável e feito de fontes renováveis, ocupa a maior porcentagem de produção. E um importante plástico também aqui para a nossa economia brasileira é o PE, que ocupa 11% da produção, que é o polietileno verde, que tem um grande percentual de produção aqui pela Braskem, uma empresa brasileira que tem grande importância no cenário mundial de bioplásticos. E em relação às certificações, o Brasil deu um grande passo em 2008 com a norma BNT, que definiu as diretrizes e os termos técnicos sobre bioplásticos e como avaliar a biodegradabilidade deles. Mas o Brasil ainda carece de algumas certificações mais específicas e algumas normas mais específicas. E por isso a gente tem algumas empresas privadas que fazem algumas certificações, e por isso também a gente depende tanto das normas internacionais, como a norma da STM, que é usada pela Braskem no selo I'm Green. É um selo muito comum, muito visto em embalagens plásticas flexíveis por aí no mercado brasileiro, que é muito comum em sacolas plásticas, como essa foto aqui que eu coloquei, que é uma norma que verifica a quantidade de porcentagem de fonte renovável e verifica e dá credibilidade de acordo com o mercado para mostrar que a sacola é realmente verde, sabe? Então, essas são as importâncias de ter uma certificação mais imponente aqui no Brasil também. E quanto aos resultados da legislação, a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não trata diretamente dos bioplásticos na sua lei, mas ela fala bastante e conversa bastante com o tema de bioplásticos a promover os princípios de reutilização, de redução. Então, ela realmente está de acordo com os bioplásticos, mas a gente carece ainda de leis específicas sobre bioplástico no Brasil. O projeto de lei que eu coloquei aí ainda está em tramitação, mas ele propõe incentivos fiscais que podem impulsionar muito o mercado de bioplásticos no Brasil. E, além disso, o Rio de Janeiro dispõe de leis estaduais e municipais muito específicas relacionadas à parte da combater a poluição plástica aqui no município. Então, vem proibindo sacolas plásticas e canudos plásticos convencionais de fonte fóssil. Então, essa foto aí que eu coloquei é um exemplo da Lei 8.006 de 2018, que estipulou essas sacolas novas que têm que ter 51% de matéria renovável, pelo menos. Então, o município tem implementado bastantes coisas específicas sobre diminuir a poluição plástica fóssil. E com esse estudo fica claro que a gente precisa, sim, de uma abordagem mais integrada com as políticas públicas para incentivar a pesquisa e a inovação nessa área. A gente precisa, sim, de mais legislações específicas relacionadas ao bioplástico, alinhadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos, e também a gente precisa incentivar com campanhas públicas de educação ambiental para substituir o plástico de uso único, que são os famosos plásticos descartáveis, por alternativas biodegradáveis, que são os bioplásticos. E assim, finalmente, conseguir se consolidar no mercado brasileiro. Fico por aqui e muito obrigada.